E a minha produção e eu caprichamos na sugestão que foi escrita pelo autor russo Anton Chekhov. Imagina um duelo ideológico entre personagens. Entre eles, a bonitinha Camila Pitanga. E a proposta do texto é refletir sobre as diferenças e as intolerâncias tão comuns entre as pessoas. Vamos dar uma olhadinha? Aperitivo só. Roda, BT. A peça se chama O Duelo. Ela é baseada numa novela do Chekhov e ela se passa no Cáucaso, que é uma região distante das grandes metrópoles na sua época, que Moscou, São Petersburgo. Nessa província existem alguns personagens que não são de lá, que estão morando lá, e dentre eles dois homens, um cientista vivido pelo Pascoal da Conceição e um funcionário público vivido pelo Auri Porto. Esses dois homens, eles têm posições muito diferentes de como se colocar no mundo, de como viver a vida. E essas diferenças, elas vão se acirrando. Não era, desde o início, um projeto deles se baterem e se enfrentarem num duelo. Mas eis que chega uma hora que a intolerância, a impossibilidade de comunicação, de diálogo é tal que eles vão resolver essa diferença, uma diferença de ideias, num duelo. Um homem pode morrer. Meu personagem é o Laevski. É um dos pontos, das pontas do duelo, né? Ele é de Petersburgo, ele foi para o Cáucaso com a mulher por quem ele se apaixonou, para ter uma vida longe da cidade grande, porque eles estavam entediados com aquela vida, foram viver numa cidade pequena, numa terra quente, num lugar que tem mar, e mar quente, não era o Mar Negro. E quando ele chega lá, ele começa a se decepcionar, porque a cidade é pequena, é provinciana, não tem pessoas que ele considera inteligentes, não tem muitos lugares para sair, não tem muita diversão. Chega um momento que ele desinteressa da mulher por quem ele estava apaixonado, porque ele levou para o Cáucaso, que é o personagem da Camila Pitanga, Nadezhda. E a peça começa quando ele está desinteressado dela, quando tudo que ele quer é voltar para Petersburgo, tudo que ele quer é ir para uma cidade grande, onde tenha movimento, onde tenha ideias, pessoas. E ele quer se livrar daquela mulher porque ele não tem mais nenhum interesse. Eu faço a Nadezhda. A Nadezhda, ela não está exatamente linkada nesse duelo entre esses dois homens. Ela, tanto quanto eles, ela está um pouco se perguntando como estar no mundo. Ela também, ela diferente um pouco deles, ela não tem assim, exatamente uma tese sobre como é ser mulher naquela época, né? Ela é uma mulher muito livre, uma mulher que saiu de um casamento, ela fugiu, ela era casada, fugiu com esse funcionário público, Laevski, porque acreditava num romance, numa proposta meio bucólica de viver numa cidade pequena, de ajudar os camponeses, numa vida mais simples. Só que mesmo num lugar com esse idílio todo, uma vida amorosa, isso tudo não resolve a falta inerente do ser humano, que é como é que é estar no mundo. Não resolve o problema, a crise que ela já tem e que vai se acirrar no próprio casal. Tem um navio que vai partir e ele está sem dinheiro nenhum, porque ele está endividado muito, e ele pede dinheiro emprestado para ir embora dessa cidade. E nessa história do empréstimo do dinheiro, ele vai se desesperando, ele não consegue o dinheiro, e num acesso de irritação profunda, porque ele não consegue se livrar da mulher nem ir embora daquele lugar, ele acaba desafiando o cientista, que acha que ele é um fraco, o outro personagem, o Volkov, acaba desafiando ele para um duelo. E aí eles vão resolver essa história no duelo. O duelo acontece de uma maneira inusitada. O Chekhov faz o duelo de um jeito que ele não vira tragédia. E o meu personagem tem uma transformação muito bonita, muito delicada. Eu acho que essa discussão sobre a intolerância, eu acho que ela é muito pertinente nos dias de hoje. A gente vive uma sociedade muito intolerante. As pessoas se ouvem muito pouco, as pessoas se olham muito pouco. Com o advento até muito das redes sociais, a gente tem a falsa impressão de que a gente dialoga, mas na verdade a gente não dialoga. É muita polêmica e pouco encontro, pouca reflexão. Eu acho que o texto do Chekhov, ele propicia
propicia esse tipo de reflexão, ele desconstrói essa ideia de duelo. Né? O que faz duas pessoas acharem que para resolver um problema, para resolver uma diferença, precisa matar um outro? Acho que isso se aplica hoje em dia. Essa novela é ideológica, mas o lado ideológico dela está mais com o Von Koren, com outro personagem, ou com o diácono, que é um representante da igreja na história. Mas o meu personagem, por exemplo, ele tem, as ideias dele são românticas, mas ele está mais na ação, as ideias dele estão muito mais em ação. Ele não vai tecer grandes comentários sobre o que é ser um indivíduo nessa sociedade, sobre o romantismo. Ele age romanticamente. A grande ação desse personagem, por exemplo, é tentar sair do lugar, que é muito tchecoviano. A gente começou trabalhando aqui em São Paulo, foram 6 semanas de trabalho, todo o grupo criativo aqui, figurinista, cenógrafo, esse mesmo grupo, incluindo os atores, diretor musical, fomos para o sertão do Ceará. Fomos, de uma certa maneira, reproduzindo também um pouco o que é a peça. Na peça, todos os personagens são estrangeiros num lugar pequeno. Nós éramos um grupo de atores, maior parte de São Paulo, eu, a carioca, representando o Rio de Janeiro, estávamos lá no sertão vivendo essa dualidade de querer se aproximar, de entender quais são as proximidades, as diferenças. Os personagens da peça, a maioria deles, está mais no sistema da rejeição ao lugar. Não era o nosso caso. A gente se apaixonou pelo sertão. A gente viu muita coisa valorosa. A gente viu os tocadores de pífanos, a gente viu as manifestações culturais, as festas juninas, a gente viu o trabalho da Casa Grande lá no Crato, a gente conheceu o mestre Expedito. Enfim, tudo isso agregou em nós uma série de informações. Eu tinha esse desejo de conhecer o sertão e a peça me propiciou isso. As opiniões de vocês e o que vocês comentarem, o que vocês sentirem, que vocês quiserem trocar com a gente depois do espetáculo, a gente vai ouvir e vai levar em consideração na montagem do espetáculo de tal maneira que o resultado final vai ser o resultado desse encontro aqui entre a gente. Ronivon, muito obrigada por nos dar a oportunidade de falar sobre esse espetáculo que tanto está me iluminando. A gente já passou por 8 cidades, a gente ofereceu oficinas de teatro em regiões onde as pessoas nunca tinham visto uma peça de teatro na vida. Isso foi muito, muito bonito, essa troca. Agora a gente está aqui no Centro Cultural São Paulo, graças ao patrocínio da Caixa Econômica Federal, de quinta a domingo, a gente, sempre às 19h30. Só lembrando uma coisa, dia 11 de dezembro, a gente vai ter uma sessão extra. Pois é, sucesso! Temos até sessão extra. Espero você, Ronivon, espero o seu público maravilhoso nos prestigiando aqui. Muito obrigada. Fazer voltar os dias e anos passados, mas a vida é uma só e não se repete. Camila, meu amor, posso até te chamar de sobrinha. Muito obrigado pelo seu convite. Seu pai e eu fomos grandes amigos quando ele era o grande astro do cinema e eu era amigo de Antônio Sampaio. E o apelido dele era Pitanga, nosso querido amigo. Faz tempo que eu não vejo teu velho, estou com saudade dele e por isso eu vou te chamar de sobrinha. Obrigado pelo convite, pelo seu carinho. E o todo seu abre espaço sim para espetáculos como esse, que são bons e que merecem chegar na casa do telespectador. Essa foi mais uma sugestão que eu diria digna de aplauso. Sucesso para vocês todos. Muito obrigado. Agora, você vai aplaudir mais ainda o jantar que há muito